pessoal, sejam bem-vindos a esse novo canal Livros e Oráculos para o Nosso Despertar. Meu nome é Lucy, eu tenho um outro canal que se chama Mãos da Bruxa, vou deixar aí o link para vocês me seguirem lá. Esse canal eu resolvi fazer mais para fazer a resenha dos livros, que são muitos livros que a gente vai, sabe, adquirindo ao longo do caminho e muita coisa precisa ser falada sobre eles. Eu mesma, gente, a maioria dos livros assim que eu tenho, eu dei uma pesquisada antes em resenha para saber se ele vinha com aquilo que realmente eu precisava, porque senão a gente acaba comprando, ficando na prateleira e não usando, né? Então, sejam muito bem-vindos. Eu sou terapeuta holística, a minha especialidade é no tarot terapêutico, shadow work, mapa kármico, é o que eu mais amo fazer. Mas sim, tem outros, né, que eu faço também, a radiestesia, a mesa radiônica, enfim, tem outras ferramentas aí que é possível utilizar já na terapia, mas assim, a minha especialização é mesmo shadow work, mapa kármico e o tarot terapêutico, tá? Porque eu junto tudo e assim a gente consegue fazer algo muito melhor pro consulente, tá? Então eu vou começar pelo meu primeiro livro e eu vou falar para vocês, gente, antes eu não tinha essa percepção de pesquisar, né? Eu não tinha essa percepção de pesquisar sobre livro, tal, isso e aquilo, né? Então eu simplesmente comprei porque eu achei interessante para ver qual a informação que tinha ali para mim. E esse livro realmente ele ficou um pouquinho complicado no começo. Esse é um livro que deveria ter entrado depois, mas enfim. Não vou ficar dando aqui muito a minha opinião sobre ele, para que vocês vejam o que tem dentro e se serve para esse momento que vocês estão passando, tá? Então, ele é de Courtney Weber, A Arte de Ler o Tarot para Si Mesmo, Autoconhecimento, Metodologia e Prática, e é da editora Pensamento. Vamos ver a edição que é. A primeira edição é de 2020, essa aqui que eu tenho é terceira reimpressão. Então, aqui tem um Arthur Edward White. O tarô é um repositório de representações simbólicas de ideias universais, as quais contemplam todos os integrantes inerentes da mente humana. E é nesse sentido que as imagens contêm uma doutrina secreta, que é a compreensão por parte de poucos de verdades presentes na consciência de todos. O sumário. Bem-vindo à autoleitura. Ah, todos os meus livros vocês vão ver desse jeito, tá, gente? É difícil os livros que eu não rabisquei, tá? Para começar, o que é tarô? Vai contar uma breve história. De onde vem o tarô? Tem que ter isso, né, gente? Imagina, você vai ler o tarô para você mesmo, significa que você tá começando. E aí não falar nada sobre a história também é complicado, né? Como o tarô exerce suas funções? Até que ponto o tarô é preciso? Diferenças entre uma leitura para si e para outros? Por que ler para mim mesmo? Por que é tão difícil ler as próprias cartas? Olha o que eu grifei aqui. O tarô reflete quem somos, o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Autoconhecimento, tá, gente? Tarô, pra gente, autoconhecimento, o tarô terapêutico é você abrir o despertar aí da consciência do consulente para que ele também tenha esse entendimento por dentro dele, né? Para onde ele está seguindo, o que está acontecendo, o que ele pode melhorar, né? Ferramentas para o uso deste livro. Devo eu mesmo comprar um baralho ou outra pessoa deve comprar para mim? Isso é mito, né, gente? Isso é mito. Como usar o baralho? Preciso memorizar todas as 78 cartas? E se as cartas aparecerem invertidas? É tudo um breve resumindo, tá vendo? Desses títulos que eu tô falando, tá? Cuidado com as cartas. Este livro incluirá outros tipos de cartas?
sua carta do dia. Aí ele faz uma demonstração, né? Só que ele faz com uma historinha, ó. Meu marido tirou o as de paus. O que lhe chamou a atenção foi o castelo ao fundo dos raios emitidos pela mão que segura o bastão. Então ele faz como se outras pessoas estivessem tirando, né? O que não deixa de ser legal também, né? Ó, falando no fim, registre no diário os acontecimentos vividos. As de espada significou foco e estado de alerta para resolver os problemas à medida que surgiam. Ele vai contando uma história como se outra pessoa estivesse tirando, né? A jornada do louco, a história do tarô e você. Aí começa o personagem principal, o louco, a jornada do louco, uma breve história, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz. Aí ele vai contar um pouco de cada... Vai contar um pouco de cada arcano maior. Doze, enforcado, a morte, a temperança, o diabo, a torre, o julgamento e o mundo. Aqui tem uma descrição, né, significado, os personagens, né, o que significa, sobre os 22 arcanos maiores. Aí a gente vem descobrindo sua jornada do louco. Sua jornada do louco. Aí ele começa a fazer você entrar dentro da história. Pense em toda a sua vida até este momento como uma longa viagem pelos arcanos maiores. O que esse livro faz? Ele faz você colocar pessoas da sua família nos arcanos, tá? Então, para que você compreenda aquela carta como uma característica daquela pessoa. Ou a pessoa sendo uma característica daquela carta. Então, aí ele começa, olha, o mago, um orientador é o professor influente, a sacerdotisa, um guia espiritual ou um momento de profunda inspiração, a imperatriz, sua mãe ou uma figura materna, ó, o diabo, um inimigo, seja uma pessoa ou situação externa ou um conflito interno. Então, ele vai falando para você colocar pessoas ou situações nas cartas, que é uma maneira, assim, de você ter maior entendimento delas. Uma jornada em um dia. Olha, gente, falando manhã, meio-dia, início da tarde, fim da tarde, início da noite. Um exemplo de leitura. Manhã, a imperatriz. Meu marido e eu ainda não temos filhos. Aí ele conta a história para que você entenda como que essa carta funcionou para a pessoa. Você na jornada de outras pessoas. Nossa. Aqui, gente, ele vai falar... tá vendo? Aqui são coisas que eu coloquei, né? Porque ele pede, ó, anote as respostas para as perguntas a seguir. Se não conseguir encontrar um exemplo, registre apenas não tenho certeza ou ainda não. Então, ele fala de cada carta dos arcanos maiores para você colocar uma situação, uma pessoa ou algo que tem a ver com aquela carta, com aquelas características. Aí vem as cartas da corte. Quem são os personagens, gênero nas cartas da corte, não conformidade de gênero nas cartas da corte, conheça o velho, mas adote o novo, significado tradicionais das cartas da corte, qual é o seu papel, descrição dos arcanos menores. Aqui ele vai falar sobre a associação dos elementos. E aí vem, olha, ouro, pentáculos, moeda, discos, que é como pode ser chamado ouros, né? Elemento terra, o reino é o corpo. Aí fala sobre o rei de ouros, olha, eu até andei colocando algumas coisas. Ao personagem, as características, experiência e ela invertida. E assim vai, ó. Rei, rainha, cavaleiro e valete de ouros. Aí vem espadas, a mesma coisa. O elemento, o reino é a mente. E aí, personagem, característica, experiências e ela invertida. Então, é o rei, a rainha, cavaleiro e valete. Aí, vamos para paus, que é o elemento fogo, significado, criação, sexualidade, inspiração. O reino é o espírito. E aí, vem o rei de paus, rainha, cavaleiro e pajem, que é o valete.
E aí vem copas. O elemento é água. O significado são as relações, relacionamentos, emoção. E o reino é o coração. Aí vem o rei, a rainha, o cavaleiro e o valete. Aqui vem as cartas da corte em sua vida, tá vendo? Aí ele começa de novo. Nossos personagens pessoais da corte. Ó, a mãe, o professor, o irmão, o trapaceiro. Então, ele fala que aqui Julie, né, que é a pessoa que ele coloca para exemplificar como que vai ser utilizado o livro, ele fala quem que é a mãe, o pai é o cônjuge, o primo é a criança. Então, ele vai dando como se fosse arquétipos para a família dela, né? O cuidador, o amante, o padrinho. Em seguida, separe o baralho, as 16 cartas da corte, estude-as com base nas imagens dela. Aqui é só as cartas da corte. Tá vendo, ó? Associações de Julie foram: a mãe é um valete de espadas, o irmão é um valete de paus, o pai é o rei de copas. Então, ela colocou as cartas da corte de acordo com as características que foram mostradas, tá? Prática adicional para definir a carta da corte. É tudo exemplificando, tá? Colocando, ó, Adam, valete de copas. Como mencionei, Adam era uma pessoa legal. Então, ela vai contar dessa pessoa e da associação que ela fez com a carta. Segunda parte, a corte atual. Terceira parte, criação do código de personagem da carta da corte. As 16 máscaras, a carta da corte, como papéis que desempenhamos, gente. Aí vem aqui. Amigo. Ai, peraí, gente, que eu bati aqui. Deixa eu arrumar. Amigos, parceiros românticos, etc. Além do padrão de gênero binário na leitura das cartas da corte. Leitura de Blaze com o baralho de Rider-Waite. Ele vai fazendo associações, tá vendo? Prática com as cartas da corte. Como saber se as cartas se referem a você ou a outra pessoa? Ah, que legal, gente. Olha, ele faz aqui, ó, as cartas em ação. Então, aqui, quem são os personagens? O mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o papa, os amantes, o eremita, o enforcado e o diabo. E as ações. O louco, o carro, a justiça, a roda da fortuna. Então, ele meio que separa, sabe? Ele faz uma tabela de quem é o personagem e de uma carta que é de ação. Ação, digo assim, não tô falando da ação de movimento, tô falando assim, que é uma situação e não um personagem. Aí vem aqui, ó, carta da corte, arcanos maiores e possível significado. E aqui ele fala se é externa, normal, interna, normal, ó, invertida. Isso que eu falei, como para quem tá iniciando os estudos, pode ser um pouquinho complicado, sabe? Às vezes tem outros, é interessante aprender com outros, tipo Bíblia do Tarô, para depois vir nessa jogada para si mesmo, né? Jogada para si mesmo, gente, é autoconfiança, né? Autoconfiança. Ter discernimento que você não pode utilizar as cartas no momento que você tá alterado, tá exaltado, tá num momento ali que você não tá na sua essência, alguma coisa te tirou ali do prumo. Então, não é legal ler as cartas nesses momentos, mas fora isso, gente, aos poucos vocês vão brincando aí com as cartas todos os dias, né? Tirando uma carta pra você e aí vai se resolvendo, entendeu? Você vai entendendo. Identificação de palavras-chave para as cartas numeradas, os ases, os 3, os 2, os 5. Breve resuminho. Como desenvolver respostas intuitivas com as cartas. Um rótulo para as cartas. Pares de arcanos maiores e menores. Passado, presente e futuro. O que os números estão tentando dizer. A folha é bem grossinha, tá, gente? Ó, tá vendo que às vezes eu tento achando que tem outra, mas é que ela é bem grossinha e amarelada, tá? 40 mini livros de imagens,
trabalhando com baralho inteiro, a leitura de Laura, ele sempre dá bastante exemplo aqui para você tentar entender, né, sendo uma outra jogada. Ó, leitura de Anok, cartas numeradas dos arcanos menores, não contém imagens cênicas, aqui também até 3. Situações leves ou pequenas, olha só que interessante. Um exemplo de escala. Das cartas de qualquer naipe, até de asa 3, aqui mostra algumas situações leves. De 4 a 7 já são situações moderadas, e de 8 a 10 já são situações severas. Então, copas, amor abundante, né? Amigos generosos, então, os extremos, né? Não quer dizer que são situações só ruins, né? Prática com as cartas numeradas invertidas, cartas invertidas em suas autoleituras. Micheline, eu mesma, olha. Identificação da voz do tarô. Carta do café da manhã, ela mostra também como fazer, né? Porque aí ela vai te dar a explicação do que ela estava vivendo na época e como que é. Siga o mesmo procedimento para a carta que você escolheu para representá-lo naquela época. Definição de um plano de ações por meio do tarô. A voz do tarô para uma situação atual. Sempre com bastante exemplo. Leitura para uma situação futura. Soltando a voz do seu baralho. Cartas invertidas. Você vê que já falou bastante ali sobre cartas invertidas, né? E aqui também fala, olha. A inversão indica perda. A inversão indica algo oculto. Tá vendo? Aqui, carta esclarecedora dos arcanos maiores. Significado da inversão. Também faz uma tabelinha aqui. Perguntas de sim ou não. Uma carta na posição normal, 2 invertidas. Ele tá falando sim ou não, né? O que que é? Se sair 2 invertidas e uma não. Uma normal. Ele tá falando pra fazer isso. Aqui a cruz celta. Disposição, 4 quadrantes. Legal aquela ali. Acho que eu nunca fiz aquela. Outras ferramentas, o que falta em sua leitura de tarô. Disposição do triângulo atual. Legal, gente, ó, passado, presente e futuro, efeitos do passado, efeitos do presente, sobre o futuro, causa ou verdades da situação. O enforcado, a morte, tem alguns arcanos aqui. Ó, enfrentando a carta dos arcanos menores, 2 de espadas, 3 de espadas, 5 de copas, então coloca algumas cartas aqui que são difíceis. Algumas advertências, ó, 10 de ouro, a sacerdotisa. Quando não ler tarô para si mesmo. Olha, aqui ele vai falar sobre aquilo que eu te falei. Podemos nos confundir com muita facilidade. Ó, o que meu ex pensa de mim. Aí ele tá falando assim, olha, algumas perguntas serem feitas de maneira diferente. Então, o que meu ex pensa de mim? Aí ele falou pra fazer a pergunta de uma outra forma. O que posso fazer para criar laços de amizade mais enriquecedoras com meu ex ou deixar de pensar nele? Tá vendo? Então, ele fala pra você formular a pergunta de uma maneira diferente pra você ter um melhor entendimento das cartas, entende? Olha, em momentos de depressão. Caso tire carta dos arcanos maiores, arcanos menores, cartas da corte. Tem assuntos variados, né, gente? Eu só acho que pra quem tá começando, ele tem que ser um livro depois, entende? Depois que você já tem um conhecimento das cartas. Conhecimento assim, né, o mais básico, simbologia e tal, porque acaba complicando. Disposição das cartas, passado, presente e futuro. O triângulo atual, quando algo parece estranho, leitura do significado oculto. Cruz celta, gente, eu rabisco tudo, né? Disposição do oráculo diário. Leitura orientada ao objetivo. Solução de conflitos.
paz de espírito, 4 quadrantes. Quanto tempo? Tem mais aqui, ó, leitura das 3 almas. Sim ou não básico aqui. Leitura do casal. Previsão para a próxima semana, só que aqui fala de todas elas, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Previsão mensal. Olha, esse aqui é diferente, hein, gente? Pode fazer isso numa leitura de mês, né? Essa eu não fiz ainda. Previsão sazonal, sigo as de paus. Novas oportunidades, leitura das entrelinhas. Intensificar paixões e pós-fácil. E os agradecimentos. E é isso, gente. Às vezes a gente não faz leitura, não faz tiragem dos livros, né? Porque a intuição já manda você... Depois que você pregar a prática, você vai acabar fazendo de uma maneira ou de outra, do seu jeito aí. Mas é interessante, às vezes, pegar uma leiturinha, uma tiragem que tem nos livros e trazer aí para sua vida, para suas composição aí de atendimento que você tem ou que você pretende ter. Um guia de autoconhecimento através das cartas de tarô. É legal, gente, mas é legal assim, depois que você tem um primeiro entendimento aí com as cartas, tá? Eu espero, assim, que vocês tenham gostado. Depois vocês me contem aí se vocês já têm esse livro e qual a percepção dele pra vocês, tá bom? Gratidão, pessoal. Até a próxima.